Hora da lição. Sejam todos bem-vindos a mais uma Hora da lição aqui no meu canal Evanilton Paixão Oficial. Que Deus abençoe a todos. Se você ainda não se inscreveu, clica aí no link, inscreva-se, aperte o sino de todas as notificações, dê um like e nos ajude compartilhando aí para os seus amigos, tá certo? Segunda-feira, 27 de fevereiro, título: Algo amaldiçoado no acampamento. Na lição de hoje, nós vamos estudar que o povo de Israel passou 40 anos peregrinando no deserto e depois depois da travessia do Rio Jordão, entraram na terra prometida, que Deus tinha prometido dar de Abraão, Isaque e Jacó. Então, eles entraram na terra prometida de Canaã. E aqui a lição diz o seguinte, que por um milagre eles cruzaram em terra firme o Rio Jordão, em seu período de cheia. Então, quando os povos daquela região, os reis, viram isso, e eles conseguiram atravessar o rio, que era impossível, e sabia da fama deles lá do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Quando eles viram isso, eles eram dados como os imbatíveis, os invencíveis. Então, porque estava com Deus, algo sobrenatural estava com eles. Ninguém se ousava a entrar em batalhas com eles. Então, isso está lá registrado em Josué capítulo 5, verso 1. O primeiro desafio na conquista de Canaã foi a cidade murada e fortificada de Jericó. Quando eles passaram pelo Rio Jordão, eles mandaram espias lá na cidade de Jericó e eles não sabiam nem como entrar, porque eles espiaram, viram o movimento, nem Josué sabia como entrar e estavam tentando criar uma estratégia, mas Deus enviou a forma e ninguém sabia o que fazer, mas Deus sabia. Então Deus enviou a forma e eles fizeram direitinho. E a gente já sabe toda a história, que eles rodearam a cidade, eles gritaram e a força de Deus fez os muros caírem. E aqui diz assim: em resposta à oração dele, de Josué, Deus revelou o plano para a destruição da cidade, o qual eles seguiram. Mas depois as coisas tomaram um rumo ruim. Eles estavam na santidade, na obediência, e em todas as batalhas estava dando tudo certo. E na destruição ali do muro da cidade, para eles invadirem a cidade de Jericó, deu tudo certo. Mas depois dali começou a dar errado. Então o povo foi para a batalha de Ai, que era outra batalha, outro lugar para conquistar, e os homens perderam a guerra, morreram. E o resto que voltou contou a notícia, e Deus disse para Josué, para o povo, que tinha pecado no meio deles. Então eles caíram em terra, jogaram cinza e oraram a Deus, choraram e perguntaram a Deus por que Deus permitiu que eles atravessassem o rio e estava agora passando pelaquela situação. E Deus disse que eles não ficassem daquele jeito, porque tinha um pecado que precisava ser eliminado no meio do povo. Vamos lá, pergunta. Leia Josué capítulo 7. Pergunta: o que aconteceu depois da poderosa vitória em Jericó? E que mensagem devemos tirar dessa história para nós mesmos? Resposta: Acã cobiçou e roubou os despojos de guerra e arruinou sua vida. O que aconteceu depois da guerra de Ai, que os homens morreram, perderam a guerra, foi que Acã vinha acumulando bens, ele vinha cobiçando, ele vinha pegando o que Deus disse que não era para pegar. Os despojos da guerra, ele ia lá, pegava o ouro, pegava a prata, pegava uma capa babilônica, e aí juntou tudo e guardou, escondeu. Pelo egoísmo, pela cobiça, ele achava que merecia, e Deus disse que não fizesse isso, e ele desobedeceu. Então ele estava escondido, guardando isso. Então Deus disse a Josué: tem pecado no meio do povo e vamos lançar sorte. E aí foi por tribo,
foi por família até chegar a ele. E mesmo assim, ele vendo esse processo, esse sistema acontecer, que Deus mandou fazer isso, ele não confessou, ele não se apresentou, deixou chegar até ele. E quando chegou até ele, ele confessou, disse que ele fez mesmo, que ele achava que merecia. Então, Deus disse a Josué que pegasse toda a família dele, pegasse ele, levasse para o deserto, junto com os bens, tudo que ele tinha, e o povo todo apedrejou ele, e queimaram ele, e toda a família, e tudo que eles possuíam, e colocaram pedra em cima. Então, Deus permitiu essa consequência por causa da cobiça e da desobediência. É o que muitas vezes acontece conosco, quando nós estamos na retidão com Deus e desobedecemos, Deus permite os problemas acontecerem, e problemas sérios que às vezes são irreversíveis, não dá para consertar. Então, apesar da explícita ordem para não saquear para si mesmos das cidades capturadas, está lá em Josué capítulo 6, verso 18 e 19, fala isso. Acã fez exatamente isso, trazendo descrédito sobre toda a nação. Então, quando Josué viu isso, Deus falou a ele que a nação hebraica teria descrédito, porque desobedeceu, então os povos não iriam temer mais ele. Entendeu? E então é o que acontece muitas vezes com a vida da gente hoje. Vamos aplicar para a nossa vida hoje. Quando nós estamos na retidão, fazendo a vontade de Deus, ganhando as bênçãos, as pessoas olham para a gente e dizem, olha, tem Deus, ela tem Deus, então vai dar certo para mim. E querem se espelhar, querem conhecer Jesus, porque está dando certo. Mas quando nós saímos da retidão, Deus permite as maldições e as coisas ruins, e às vezes a gente culpa a Deus, mas são as más escolhas que geram as consequências ruins na nossa vida. E para a gente fechar aqui, em outras palavras, o Senhor queria usar essas vitórias para fazer com que as nações soubessem de seu poder e de sua obra entre seu próprio povo. Suas conquistas deveriam ser de uma forma diferente. Testemunhas do poder de Yahvé, que é Deus. Depois do fiasco em Ai, além das vidas perdidas, esse testemunho estava comprometido. A gente não pode comprometer a nossa vida, nosso testemunho com Jesus por causa de cobiça e com desonestidade conseguir as coisas. Isso custa a sua salvação. Tanto cobiçar um cargo, uma posição social, ou querer mesmo aquilo que é dos outros, você não pode, faz trapaça para querer aquilo, conseguir aquilo que é dos outros. A gente adquire as coisas, mas as honras são para Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Isso pode acontecer dentro de uma igreja, isso pode acontecer na família, na empresa que você trabalha, na escola, em qualquer lugar, no bairro. Algo amaldiçoado no acampamento. Pode que algo amaldiçoado aconteça na família, na nossa vida ou em uma igreja, porque as pessoas permitem isso. Então a gente precisa olhar para Cristo como a pessoa que supre as nossas necessidades e obedecê-lo e não viver na cobiça. Como podemos nos proteger desse tipo de raciocínio perigoso? Quando você faz escondido, Deus vai perdoar, não tem nada não, minha família precisa, eu vou desobedecer um pouquinho aqui, mas Deus vai entender. Aí a gente quer tampar o sol com a peneira, quer fazer um erro, depois cobrir, fazer outro, achando que Deus vai entender. Entendeu? E as pessoas, quando descobrirem, também. Então, o que você acha? Como podemos nos proteger desse tipo de raciocínio perigoso? Se você quiser aí, você pode contribuir fazendo um comentário, tá bom? Que Deus nos abençoe e que possamos nos afastar dessas maldições, que isso não venha ao nosso acampamento, à nossa família, à nossa vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pelo alerta que o Senhor nos dá e que o Senhor nos faça pessoas satisfeitas com as bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida e que essas bênçãos e esse testemunho reflita Cristo para que outras pessoas também tenham esperança. Em nome de Jesus. Amém. Não deixe de se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima Hora da Lição.